Por que estudar administração? É o que eu vou começar a aula, depois eu falo um pouquinho dos conceitos de administração, quais são as funções da administração, os níveis da administração, e aí eu finalizo a aula falando sobre competências, habilidades e papéis do administrador, tá bom? Olá, a Jeane também, ó, formada em administração, então, Jeane, nos ajude aí, tá? Bem, gente, e aí você talvez possa estar se perguntando, né? Por que estudar administração em um curso de ciências contábeis? A Jeane talvez possa até nos ajudar, eu acredito que ela vai concordar comigo, afinal, ela já está fazendo a segunda graduação dela. Mas eu sou meio suspeito para falar, gente, porque quando você pega qualquer profissão, principalmente profissão que te leva muitas vezes na necessidade de ser um autônomo, criar a sua própria empresa, a gente vê que o contabilista, muitos partem para abrir o seu próprio escritório. Mas vamos falar o médico vai se formar em medicina, vai precisar do seu consultório, o advogado precisa ter o escritório de contabilidade, o engenheiro vai ter a sua construtora, enfim, todo esse pessoal precisa o quê? Precisa administrar uma empresa. Então, antes de qualquer coisa, você precisa ter conhecimento de gestão para poder organizar, no seu caso, se você abrir o seu escritório, ou até mesmo para auxiliar aquelas pessoas, aqueles empresários que você vai estar atendendo lá no seu escritório de contabilidade, porque muitos desses empresários eles não têm conhecimentos de gestão bastante apurado. E uma coisa muito importante é que o contabilista ele tem as informações contábeis das empresas e ele pode ver, através de uma análise de balanço, DRE, de fluxo de caixa e outros documentos contábeis e fiscais, ele consegue perceber se o empresário está fazendo uma boa gestão ou não. Às vezes o empresário vai quebrar o negócio dele e ele nem está percebendo isso. E o contabilista tem essas informações, ele pode oferecer esse serviço a mais para os seus clientes. E hoje, pelo menos os escritórios de contabilidade que eu conheço, eles trabalham muito simplesmente cadastrando nota fiscal, emitindo DARF e lembrando quando que o dono da empresa tem que pagar os seus impostos. E isso, gente, a internet ela já começa a oferecer esse serviço. Você já tem plataformas na internet, como o Contabilizei, que oferece esse tipo de serviço. Então, isso vai acabar levando com que o contabilista, o técnico em contabilidade, precisem se reciclar e buscar novas maneiras aí para aprimorar as suas funções, não só ficar apenas naquela questão fiscal da empresa. Sem falar nas análises de contrato, na gestão de encargos e impostos, porque o Brasil tem uma carga tributária tão complexa, tem muito empresário aí pagando 2, 3 vezes impostos que ele nem poderia, nem precisaria estar pagando, mas ele nem sabe, acaba pagando aí duplicado e assim por diante. Bem, então eu acabei, né, respondendo para vocês, mas eu né, espero que você reflita. Por que um contador ou uma contadora precisam estudar administração? Será, além desses motivos que eu falei agora, você acha que tem mais algum motivo? É importante você pensar a respeito disso, refletir sobre essa questão. O Josué Neto está falando aqui que o empresário precisa de consultoria. Sabe qual é o problema do empresário, Josué Neto? Não de todos, tem alguns que são mais atentos a essa questão, mas muitos empresários eles vão atrás da consultoria quando a empresa já está, sim, praticamente morta, e aí não tem mais o que fazer.
E aí a consultoria fica com essa fama de que é alguém que não resolve problema, porque na verdade a consultoria ela não é só apenas para ser procurada quando a sua empresa está numa situação difícil e muitas vezes numa situação em que não há mais volta. Então, é preciso que o empresário entenda que o consultor ele tem que estar acompanhando a empresa numa situação preventiva. Você sabe que quando a gente estuda qualidade, e não precisa nem estudar qualidade para falar sobre isso, a manutenção preventiva sempre é mais barata do que a manutenção corretiva. Isso em qualquer situação. A mesma coisa se dá na saúde. Você fazer um acompanhamento médico preventivo sempre vai ser mais barato do que você esperar a doença te tomar por inteiro e aí você ter que ficar internado e assim por diante. Às vezes as pessoas falam muito, né, sobre plano de saúde. Eu recomendo, né, quem tem condições de pagar um plano de saúde, que contrate o plano de saúde, porque às vezes a pessoa fala assim: eu não tenho, eu sou muito saudável, não preciso disso, o plano de saúde é um dinheiro que a gente joga fora, mas a hora que você precisa e vai ser internado, você vai pagar ali em uma semana de hospital que você não pagou em um ano de plano de saúde muitas vezes. Então, o gestor precisa ter essa visão. E o contador ou o contabilista tendo essa visão de gestão, ele tem algo a mais para oferecer para o seu cliente, tá? O Adenilton, não é Adenilton, quem que falou aqui? A Gislaine falou que o difícil é que a consultoria às vezes quer mexer. Pera aí que tá sumindo aqui. Quer mexer justo onde não precisa mexer. Gislaine, a gente tem consultor e consultor. Só que muitas vezes, de repente, como o consultor tem uma visão de fora, ele está vendo aonde que realmente precisa se mexer e às vezes as pessoas não têm essa percepção. De qualquer forma, tem que estar atento e ver se realmente o caminho é